Essa terceira estrutura é uma estrutura que, se você for pra fora, você vai precisar utilizar, tá bom? You have to know that structure. Que é a estrutura I would like. Deixa eu colocar aqui pra galera do Instagram ver também. Ó, essa estrutura aqui, ó. I would like. Alguém já ouviu falar sobre Ó, coloquei errado aqui, tá? É I would. I would like. Galera, essa é uma estrutura no idioma que usamos pra falar que você gostaria de alguma coisa. Então vamos supor que você tá lá num restaurante, por exemplo, ou você tá falando com uma pessoa e você quer dizer que você gostaria de alguma coisa. Ah, eu gostaria de uma salada, eu gostaria de comer fora, eu gostaria de viajar. Você gostaria de alguma coisa, é uma forma educada de você expressar essa ideia. Muitas vezes você chega num restaurante lá fora do país, aí você chega to the waiter, pro garçom e fala assim, ó, I want a salad. Eu quero uma salada. Galera, esse I want, ele é rude, ele é mal educado. Você tá sendo muito direto ali, grosso com a pessoa. Então, uma forma de você pedir algo de forma mais sutil, mais educada, é usando o I would like. Tá bom? Eu já vou te falar qual é a forma que os nativos usam essa estrutura. Mas aqui, ó, eu deixei 2 exemplos aqui comuns, tá bom? Vamos supor que você tá falando com alguém e... só lembrando, um adendo aqui. I would like é a forma escrita. A gente tem a forma abreviada, ó. I would, abreviado, fica assim, ó. I'd. Então, no inglês da vida real, no inglês que os nativos falam, eles não falam I would like, eles falam I'd like. Entendeu? Então, ó, vamos supor que você quer falar, eu gostaria de viajar. Então, I'd like to travel. Ou seja, eu gostaria de viajar. Vamos supor, ó, galera, lembrando aqui do pilar das combinações. A combinação que a gente usa para dizer comer fora no restaurante ou em qualquer lugar, para você dizer comer fora, a combinação correta é a combinação eat out, comer fora, tá bom? Quando você usa o verbo eat sozinho, significa comer. Eat a salad, comer uma salada, eat a burger, comer um hambúrguer. Agora, comer fora, a combinação é eat out. Agora, você quer dizer, por exemplo, putz, eu gostaria de comer fora. I'd like to eat out. Eu gostaria de comer fora. É um outro exemplo, tá vendo? Então, toda vez que você quer dizer uma frase, formar uma frase nesse sentido que você gostaria de algo, você vai usar o I'd like. Repara que quando tem um verbo na frente, você vai usar o to, tá? I'd like to travel. I'd like to eat out. Agora, se não for um verbo, vamos supor que seja algo, um substantivo, uma salada, por exemplo. Aí você não vai usar o to, tá? Por exemplo, eu gostaria de uma salada. Aí você vai falar I'd like uma, que é a salad. I'd like a salad. Tá vendo, ó? Eu gostaria de uma salada. Vamos supor que você gostaria de um copo de suco de laranja. Como ficaria? I'd like a cup of orange juice. Tá vendo? Eu gostaria de um copo de suco de laranja. Então, se você tá usando um verbo, você vai usar o to ali, né? I'd like to. Agora, se for algo substantivo que não seja um verbo, aí você não usa o to, você só usa o artigo, tá bom? Aqui no Instagram, a galera só tá vendo 2 exemplos com os verbos, tá? Por isso que só tá com o to aí. Caso você não use o verbo, você vai utilizar o artigo, beleza? Então, galera, essa é a terceira estrutura que você precisa saber para você se comunicar, seja fora do país, pedindo ali num restaurante, ou falando com alguém de forma educada. Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. É importante você dominar essa estrutura. E repara que é uma estrutura, não é um verbo, não é uma palavra, não é um adjetivo, não é um pronome, é uma estrutura do idioma. Então você não precisa mexer na estrutura. A estrutura é sempre igual. I would like. Então não tem o porquê você ficar igual a maior parte dos brasileiros que eu vejo, tentando buscar uma palavra, depois outra e depois outra. Lembra do padrão, da combinação. Isso é o que faz mais diferença entre você ficar ali 3, 4, 5 anos tentando sem conseguir falar, ou você começar a estudar dessa forma e em 12 meses ou até menos já tá conseguindo se comunicar na língua.
é um dos principais fatores que eu vejo fazer diferença. Então começa a aplicar isso pro seu aprendizado, tá bom? E ó, vamos para a última estrutura agora, que essa aqui, ela é vital. É uma das mais importantes de todas, tá bom? E qual que é essa estrutura? E por que eu considero ela a mais importante? Porque sem ela, você não consegue fazer perguntas ou entender as perguntas no idioma. Então, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Toda vez que você for fazer uma pergunta no idioma... Peraí que deu ruim aqui no YouTube. Acho que agora vai. Ó, você vai fazer uma pergunta no idioma, você vai usar o do ou does. Ou seja, essa estrutura nós usamos para fazer perguntas em inglês. O do ou does. Aí você deve estar se perguntando, Matthew, what's the difference? Qual que é a diferença entre do e does? E é o que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? Galera, com certeza você já deve ter ouvido essa pergunta aqui, ó. Ouvido tá certo. Eu acho que eu errei no português. Galera, tá vendo como é normal? Até no português eu erro. Por isso que vocês não tem que ter medo de errar no inglês também. Ó, todo mundo, com certeza, já ouviu isso aqui, ó. Do you speak English? Do you speak English? O que significa do you speak English? Eu acho que você já sabe, ó. Você fala inglês? Do you speak English? Tá bom, perfeito. E por que esse do tá aqui na frente? Galera, o do ou does, ele não tem tradução. Ele é só um verbo auxiliar que ele tá ali só pra você saber que é uma pergunta. Do you speak English? Do you speak English? Entendeu? Eu posso perguntar pra você, do you speak French? Você fala francês? Ou se não, se eu quero perguntar pra você, você treina CrossFit? Do you train CrossFit? Eu posso mudar a pergunta, tá vendo? Ou você viaja todo ano? Do you travel every year? Eu posso fazer qualquer pergunta no inglês, só que na frente da pergunta eu preciso colocar o do. Lembra disso, beleza? Mas ó, qual que é a diferença entre o do e o does? Dependendo da pessoa que você tá falando, você vai usar o do, e se for outra pessoa, você vai usar o does. Então, por exemplo, quando você tá falando com os pronomes you, que é você, né? Eu, nós ou eles, você vai usar o do. Do you speak English? Do you travel every year? Você viaja todo ano? Então é o do que você vai utilizar quando você está falando do you, você, eu, I, nós, we ou they, que é eles ou elas. Agora, quando você estiver falando da terceira pessoa, que é ele ou ela, he, she ou it, você vai usar o does. Então vamos supor que eu quero perguntar, ele fala inglês? Eu não vou falar do he speak English? Eu vou falar does he speak English? Ou seja, eu tô usando o does aqui. Por quê? Porque é terceira pessoa. Eu tô falando dele. Eu não tô falando de você ou de mim. Então, quando você tá usando esses três pronomes aqui, ó, he, she, you, it, ele ou ela, ou isso e aquilo, você vai usar o does. Por exemplo, ele tem um carro? Does he have a car? Se for ela, does she have a car? Ela tem um carro? Então, gente, essa estrutura do do e do does, ela é, vital. Você precisa entender ela para conseguir perguntar as coisas no idioma. Para você conseguir entender quando alguém tá te perguntando alguma coisa. Entendeu? Então, toda vez que você fizer alguma pergunta com um verbo normal ali, você vai usar o do ou does. Então, ó, do you speak English? Você fala inglês? Or does she speak English? Ela fala inglês? Tá vendo como é fácil? É só você entender a estrutura. A estrutura para fazer perguntas no idioma é usando do ou does. E aí, qual que você usa? Vai depender da pessoa com que você tá falando. Aí eu deixei aqui no YouTube, a galera tá vendo quando você vai utilizar cada um deles. Então, galera, ó, se você quer falar inglês com confiança, com naturalidade, não adianta você só ficar tentando decorar um monte de verbo, um monte de adjetivo, um monte de palavra. Até chegou uma pergunta de uma pessoa no meu Instagram hoje, quantas palavras eu tenho que saber para falar inglês fluente? Galera, você pode saber 5.000 palavras, 10.000 palavras. Se você não sabe combinar as palavras e se você não conhece as estruturas, você não vai falar inglês. Tá bom?
Ó, alguém perguntou aqui, ó, um exemplo usando o do com o I, né? Então, gente, ó, o do, vamos supor que você quer perguntar, eu falo inglês, uma pergunta pra mim mesmo. Eu falo inglês, então eu vou falar o seguinte: do I speak English? Entendeu? Eu falo inglês, do I speak English? Porque, ó, se eu falar somente I speak English, eu tô afirmando, eu falo inglês. Só que, e se eu quero perguntar? Esse é o papel do do. Então, do I speak English, quando você vê o do ali é porque tem uma pergunta ali na frase. Do I speak English? Agora, se eu estiver falando dela, por exemplo, ela fala inglês, aí eu não posso usar o do, eu vou usar o does. Então, does she speak English? Essa é a diferença. Então, nesse caso, gente, o do e o does, ele não tem tradução. Ele só tá ali para você saber que é uma pergunta que tá sendo feita. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Essa é uma estrutura que é muitas vezes um pouco complexa para algumas pessoas, só que se você pega a essência ali da coisa e quando você pratica, aí fica fácil, tá bom?